Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz sempre o nosso amigo Mário Luiz Barroso, você está nos dois nerds. Uma prosa, eu sou o Gilson, e aqui ao meu lado o meu amigo Juninho. Tudo bem, Juninho? Tranquilo, Gilson. Hoje uma presença de garbo, né? Pois é, cara. Mas antes de anunciar aqui o nosso convidado, quero aproveitar você que está nos acompanhando. Se está chegando agora, conhecendo o canal, seja muito bem-vindo. Aproveite e nos acompanhe, assine o canal. Se gostar do nosso vídeo, do nosso bate-papo, deixe o seu like. Se você já é da casa, compartilhe o vídeo também com seus amigos. Vai ser legal para ajudar a divulgar cada vez mais o nosso canal, tá bom? E falando em convidados, o nosso amigo de hoje, nosso convidado para ter esse dedinho de prosa com os dois nerds, é um cara que ele conhece tudo e um pouco mais desse mundo tão querido da Nona Arte que a gente tanto adora, Juninho. Manuel de Souza, da editora Heróica. Manuel, muito boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, sempre um prazer, estou à disposição, né? Sempre legal conversar desses papos. Né? Juninho, a fera está aí, aproveita, a gente tem só um dedinho de prosa, então manda bala. A gente queria começar, Manuel, aí pelo um material que a gente tem muito carinho aí, que é a revista Mundo dos Heróis, né? Super-heróis. Que acho que a número 1 é aquela do Superman, o Retorno, do Bryan Singer, não foi? Essa Exatamente. É a número 1, né? Exatamente. Eu lembro que eu fui fazer uma longa viagem de ônibus e essa revista me salvou. Eu peguei essa revista e eu li cada letrinha, cada vírgula. Eu comi toda a revista e depois, aos poucos, eu fui colecionando e ela servia muito para mim de referência, assim, que vocês colocavam tudo sobre certas edições, era muito completo, assim, a pesquisa e tal. Então, fala um pouco dessa sua experiência com o pai, né? Eu acho que a gente pode te considerar o pai aí da Mundo dos Super-Heróis. Não, Mundo dos Super-Heróis foi um divisor de águas aí na minha carreira, até na minha vida, assim, né, cara? Porque era um negócio que há muito tempo eu queria ter feito. E, na verdade, é uma revista que eu tinha, sei lá, eu tinha pensado ela quando eu tinha 12 anos. Eu sempre conto essa história, em 1986, mais ou menos, assim. Só que, assim, eu não tinha a mínima condição de fazer, e nem tinha dinheiro, nem conhecimento e tal. E durante 20 anos eu fiquei aí brigando para um emprego, para entrar no mercado, e entrei no mercado de revistas e entrei como assistente de arte, depois eu virei editor de arte, aos poucos eu comecei a escrever, e fui indo e dominando o assunto até o ponto que eu me tornei editor, né? E aí chegou um momento que, eu já trabalhava na área, assim, há uns 12, 13 anos, assim, já estava bem consolidado, casado, sabe, com a vida tudo em ordem, apartamento pago, dinheiro no banco, estava, assim, relativamente tranquilo, né? E só que tinha uma coisa que me incomodava, que era aquele desejo que não tinha se realizado ainda, que era a minha revista, né? E aí chegou um momento que eu fiquei obsessivo por isso, e eu já tinha tentado algumas vezes, não tinha dado certo. Até que em 2006 eu consegui convencer lá o pessoal da Editora Europa a fazer um especial, né, aproveitando o lançamento do Superman Returners, que seria em agosto de 2006, né? E o plano era que fizesse uma edição toda de Superman e tal, para aproveitar
o pico ali do filme, né? Fazia, desde 87 que não tinha um filme do Superman, era um negócio muito aguardado e tal. E aí fizemos a edição, aí no meio do caminho tivemos um problema lá que, na verdade, eu não estava focado 100% na revista, né? Eu fazia outras revistas da editora, que é o que os caras queriam que eu fizesse, né? Era revista de jardinagem, revista de decoração, depois de um tempo revistas de games e por aí vai. Então a Mundo era meio que o patinho feio, assim, né? Tipo, o pessoal deixava eu fazer porque eu fazia outras revistas que na editora eram mais importantes, tal. Então, eu fui fazendo ali nas minhas horas vagas, à noite, e foi bem complicado e tal. E quando faltava, sei lá, uns 20 dias para fechar a revista, não lembro direito da história, acho que foi um cara que é advogado da editora, ele encanou que a gente ia fazer uma edição inteira só com um personagem, podia dar problema de direitos autorais, aí os caras queriam cancelar a revista. Aí eu bati o pé e falei, não, vamos fazer o seguinte. Aí eu descobri lá que a Warner, na época, tinha uma regra que eles usavam o Harry Potter, né? Porque tinha muita revista do Harry Potter naquela época, e os caras tentando pegar onda, assim, né, no sucesso do personagem. E aí instituíram lá uma regra que, assim, qualquer revista que publicasse mais de 70% da revista só sobre Harry Potter, eles entravam com processo para receber licenciamento. Não sei se isso é verdade, assim, chegou até nós essa informação. Aí eu propus o seguinte, vamos fazer uma revista com 69% só de Superman, e o resto eu completo com matérias de outras editoras e por aí vai. Aí os caras toparam, eu reduzi o dossiê do Superman, tanto que sobraram algumas coisas que eu aproveitei para as edições seguintes, e aí eu tentei colocar coisas que fossem o inverso, né? Então, se tinha uma matéria do Superman, nós tentamos colocar matéria de heróis brasileiros. No final, eu acabei botando uma matéria do Batman e tal, né? Mas aí pelo menos não era só Superman, aí já era Batman. Fizemos uma matéria sobre os desenhistas que trabalhavam para o exterior, que era um negócio que eu tinha maior curiosidade. Falamos de quadrinhos brasileiros, né? Fizemos uma matéria sobre Capitão 7. E aí eu descobri que tinha um cara fazendo um trabalho novo com o Capitão 7. Aí entrei em contato com ele cedeu umas páginas. Aí depois que a revista estava pronta, eu fiquei sabendo que esse cara era casado com a irmã de uma amiga minha que tinha estudado comigo anos antes no colégio técnico. Então, assim, sei lá, as coisas foram acontecendo e tal, né? E aí essa revista saiu meio que como um especial, aí como ela deu um retorno bacana, eu fiquei lá enchendo o saco, fizemos uma segunda edição, uma terceira edição, e ali no começo a periodicidade dela é meio complicada, né? Tipo, sei lá, a primeira edição demorou 20 anos para sair, a segunda demorou uns 4 meses, a terceira acho que mais uns 3 meses, e a partir do quarto número a gente decidiu vender assinatura, né? Então a gente organizou lá, conseguiu um estagiário lá para me ajudar na parte de arte, e aí a gente tornou a revista bimestral, né? Aí ela foi bimestral durante muitos anos, assim, acho que até a edição 30, mais ou menos, até que chegou um momento que eu larguei as outras revistas e decidi cair de cabeça, só na Mundo Super-Heróis, né? Apesar que pouco tempo depois me passaram as revistas de games para fazer também, que era meio parecido e tal. E aí eu fiquei meio ali, nós fizemos tipo um núcleo nerd, aí a revista se tornou mensal e foi, né? Aí eu fiquei na Mundo até a edição 110. Eu fiquei até abril de 2019. E aí eu consegui lá, nós fizemos uma reformulação na edição 100, né? Na edição 101, ainda fiz mais umas 10 edições, e aí eu consegui que, aí eu já tinha os planos de sair, montar minha editora, aí eu consegui negociar com o pessoal para arrumar alguém para ficar no meu lugar, né? E eu tinha sugerido para o Gustavo Vícola, né? Que na época ele tinha sido meu assistente lá no Mundo, e na época ele estava trabalhando com a Mitos, né? Adaptando material lá da DC. Ele estava editando a revista do Batman até, na época do casamento do Batman com a mulher gato, até. E aí deu tudo certo. O Gustavo também já estava querendo umas coisas diferentes, tal. Ele adora a revista, né? Aí nós fizemos uma edição juntos, a 110, que eu passei todos os detalhes para ele, e a partir da 111 ele tomou conta. Essa que você mostrou já é dele. Eu já não, isso. Acabei de ver aqui. Nenhuma. E ele já deve ter feito umas 25 edições depois de mim, assim. Eu não lembro em que edição que tá a revista. E tá rolando, cara. Mesmo com pandemia, ela é uma sobrevivente, cara. Eu sou assinante da sua. É isso? No 110 você falou? 110 edições eu saí na 110, acho que eu deve estar hoje na 132, 133, por aí. Eu sou assinante da revista, vou até depois conferir a última que chegou aqui. Aí, Manuel, você tocou uma parte importante, porque você ficou esse tempo todo aí na Mundo Super-Heróis,
Muitos Super-Heróis explodiu assim, como uma referência para quem gosta de cultura pop. E foi através da Muitos Super-Heróis também que eu fui conhecendo algumas outras coisas aí. Mas aí chegou um ponto que você foi para um outro caminho, que era esse justamente que eu queria saber de você. Inclusive, fazendo 2 anos já, conta para a gente um pouquinho de como foi, como e por que surgiu a Editora Heróica. Não, a Editora Heróica, ela foi, na verdade, uma consequência natural do processo, né? Porque, pô, eu cresci lendo gibis, assim, foi o que me estimulou a entrar para essa área editorial. Sempre fui um apaixonado por revistas, né? Eu sempre li mais revistas do que livros, tal. Principalmente na época, né? Até uns anos atrás, quando as bancas ainda estavam fortalecidas ainda, tinha muita coisa. Hoje está meio complicado. Mas eu sempre fui um cara assim que, eu passava na banca todo dia, cara. Eu estudava, então eu morava em Franco da Rocha, né, aqui na Grande São Paulo, e a qualquer lugar que eu fosse, para São Paulo, para Jundiaí, ou para Campinas, sei lá, qualquer lugar era algumas horas de trem, assim. Então eu sempre passava na banca de jornal, comprava alguma coisa e ia lendo no trem, né? Então foram anos assim que, puta, foi o período que eu mais li na vida, assim, né? Todo dia eu estava lendo alguma coisa, todo dia estava com alguma coisa na mão, né? E aí foi basicamente essa minha formação aí, né? De conhecedor de quadrinhos e afins e tal. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar com o meu impresso, né? Eu sou um apaixonado por impresso, assim, né? Então, aí, pô, consegui entrar na área, eu aprendi a parte de arte, aprendi texto, aprendi edição, fiz a minha revista. Aí chegou um ponto que eu queria fazer coisas que não eram muito interesse da própria editora que eu estava, né? Então aí chegou um momento que eu falei, já que eu quero fazer desse jeito, eu vou abrir minha empresa, entendeu? E hoje existem esses recursos, né? Hoje existem ferramentas aí que Facilita mais do que sim, torna possível praticamente minha editora é uma editora de uma pessoa só. Agora que eu estou arrumando algumas coisas para algumas pessoas para me ajudar e tal, mas basicamente sou eu que faço tudo, assim, né? Então, não é fácil. Não, meio que o exército de um homem só, né, Manoel? Exército de um homem só. Mas é possível e pelo menos assim, eu não estou produzindo tanto quanto eu gostaria de ter lançado bem mais coisas, só que o que eu estou lançando está saindo exatamente do jeito que eu queria, assim. Entendeu? O livro da Editora Abril é o primeiro trabalho da Heróica? Sim. É esse exatamente. Se for pesquisar o CNPJ da Heróica, vai ver que ele foi criado em 2006, porque eu tinha criado uma empresa que prestava serviços, né? Porque a partir de 2006 eu me tornei pessoa jurídica, né? Apesar de trabalhar na Editora Europa, eu emitia nota, né? Todo mês, tal. Aí tinha um acordo, eles pagavam 13º, eles eram tratados como funcionário e ao mesmo tempo eu era PJ, tal. E aí, quando chegou esse momento que eu decidi montar a editora, aí eu transformei numa editora mesmo, né? Aí o contador mudou todo o processo, aumentou o KNAI para novas funções, nós conseguimos a inscrição estadual para poder comercializar, mudou o nome para Editora Heróica, e beleza. Isso foi em 2018. E aí eu fui me preparando, aí eu fui limpando a área, terminando lá as coleções que eu estava fazendo com alguns super-heróis, chegamos na edição 100 da revista, que era um sonho. Então, na verdade, eu tinha colocado vários objetivos assim, que eu queria atingir, né? Era passar da edição 100, era mudar o projeto da revista, era arrumar alguém para ficar no meu lugar, era terminar as coleções, era juntar um dinheiro para poder me manter enquanto eu estaria montando uma empresa. E aí eu passei 2019 inteiro. Teoricamente, esse seria o terceiro ano da editora, né? Mas eu acabei não contando 2019. Eu acabei contando como o marco zero, o dia em que o Império dos Gibis chegou da gráfica, que é o dia 9 de abril de 2020. Então, ali foi onde realmente eu vi que, olha, deu certo, assim, tipo, existiu, nasceu. Agora temos um livro... Temos um livro, entendeu? Tá pronto, ó. Tá, entendeu? Não, então, acho que... o livro, eu adoro esse livro. A gente já fez aí lives com você lá no falecido canal, né? E eu que divulguei, falei, nossa, eu pirei nesse livro aí, eu pirei na história da Abril, na pesquisa que você fez. E eu só queria fazer um adendo aí, Jussão. Acho que a gente, no próximo, podia lançar uma campanha do Manuel aí, ser coach, né? De administração. Você vê que ele bota a meta lá, ele vai atrás, dobra a meta
E vai mas... limpa a área, quer chegar no número 100, delega... Cara, mas a gente sabe, Juninho, o quanto o Manuel ralou para chegar nesses objetivos aí, ainda mais no mercado que é tão complicado, que é o mercado, a indústria dos quadrinhos, a impressa, é tudo muito difícil. Eu sei, imagino, aliás, eu nem imagino o quanto o Manuel teve que... o problema todo dessa área, ela é muito instável. Eu não sei, ninguém sabe ao certo a quantidade de leitores potencial que tem, né, desse tipo de material. Assim, não sei, eu acredito que tenha, sei lá, pelo menos aí algumas dezenas de milhares de leitores espalhados Brasil afora, né? Mas o problema todo é chegar nesses caras, né? Porque antigamente não existia um sistema de distribuição em bancas que você atingia o Brasil todo. Sim. Sabe? Nunca, volta e meia tinha problemas, mas funcionava. Mas, assim, existia, né? E ultimamente não tem, né? Então, e ultimamente também a gente está vivendo uma época de muito ruído, né, cara? Todo mundo produzindo tudo ao mesmo tempo. Muita coisa, né, Manoel? Muita coisa, todo mundo brigando por audiência. Então, não sei, está num momento meio complicado. Ao mesmo tempo que existem oportunidades, existem assim, umas barreiras que antes não existiam, né? Isso é verdade. Essa questão que você falou é interessante, né? Porque quando saiu Mundo Super-Heróis, eu lembro que muita gente falava, porra, que revista legal, né? Pena que só vai durar um número, né? Porra, não... Aí quando saiu o segundo número, falou, nossa, os caras conseguiram, mas desse não passa. Então era aquela coisa assim, né? Tipo, puta, galera positiva pra cacete, né? Porque, mas, de certa maneira, eles tinham razão, assim, porque a tradição era essa, né? Surgiam, as revistas acabavam rapidinho. A própria Wizard da Globo, né? Teve 16 edições. Puta, quantas revistas dessa linha aí de jornalismo cultural morreram no caminho? Morreram, né? Exatamente. Então, na verdade... Você que foi mais longe mesmo. Eu lembro daquela revista Herói, que ela era pequenininha. Era uma menor, né? A Herói, eu não sei exatamente quantos números ela teve. Acho que teve uma época que eu até fiz uma conta, porque vocês estão falando desse negócio de objetivo, tem uma coisa engraçada, acho que eu nunca contei isso. Mas eu lembro que eu tinha feito uma lista de revistas, assim, mais ou menos parecidas com a Mundo Super-Heróis, ou revistas que eu gostava, e eu anotava a quantidade de edições. Fez um benchmark. Exatamente. Tá vendo? Eu ficava todo feliz quando eu passava. Eu lembro que quando a gente chegou na edição... eu lembro quando a gente passou a Wizard, né? Que a Wizard da Globo tinha tido 16 edições. Falei, opa, passamos a Wizard. Já vencemos a primeira. Aí eu lembro que depois, quando nós chegamos à edição 24, eu falei, pô, legal, passamos a Chiclete com Banana, que tinha tido, acho que 20... Não, chegamos a 25, né? A Chiclete com Banana tinha tido 24 edições. Então foi assim, foi indo, até que chegou um momento que eu somei todas as edições da Wizard, lá da Panini, que tinha Wizard, Wizmania, e edições especiais, e sei lá quantas que deram lá, acho que 80 edições, sei lá. Eu lembro que nós passamos também, eu estiquei lá, passamos a Wizard da Panini. Aí depois passamos a edição 100 também, pô. E por aí vai, né? E fomos fazendo, cara. Quanto... Eu lembro também que a última meta que eu não consegui, que eu saí na edição 110, né? Quase que eu fiquei mais 3 edições. Porque eu queria passar Heróis da TV, né? Porque Heróis da TV acho que teve 112 edições, né? Se não me engano. Isso. Aí eu falei, puta, eu queria passar Heróis da TV. Aí não deu. Aí eu já tava com a cabeça na minha empresa. Eu falei, ó, agora não dá. Essa meta, infelizmente, eu não vou conseguir bater. Manoel, então, o primeiro trabalho da editora Heróica foi o livro O Império dos Gibis, né? Mas logo em seguida também teve outra coisa que eu gosto muito, e sim. E são esses... Eu tenho tudo aqui, tá? Ó, eu tenho aqui. Opa! Eu tenho bem guardadinho. E são esses maravilhosos dossiês que... Conta um pouquinho dessa ideia de criar esses dossiês, Manuel, que eu acho que foi uma sacada sensacional, além do livro, claro, que conta a história da editora Abril. Mas esses dossiês aqui foi uma jogada de mestre para os nerds velhos como a gente, que colecionava LGTV, Capitão, Superatura Marvel, banca mensalmente. Um pouquinho dessa ideia. Então, na verdade, assim, na verdade, cara,
todas essas ideias que eu estou lançando ultimamente são ideias bem antigas, cara. Na verdade, a Editora Heróica, ela existe basicamente para colocar em prática os meus projetos de gaveta. Eu tenho uma lista aí de coisas que eu gostaria de fazer que é enorme, assim, cara. Tem material aí para uns 10 anos de editora, no mínimo, assim, né? E o que acontece? Eu lembro que eu até contei isso várias vezes, devo ter contado naquela nossa conversa também. Sim. Uma das dificuldades quando eu decidi realmente começar a editora foi assim, qual será o primeiro produto, né? Qual será o primeiro livro e tal? E eu tinha uma lista de um monte de coisa. Aí fui filtrando, até que decidimos pelo livro da Abril e tal, né? Porque a ideia era lançar o livro no Festival Guia dos Quadrinhos, que ia acontecer cara, eu acho que era abril ou maio de 2020, alguma coisa assim. E aí eu convidei o Maurício Muniz, né, que na época nós fazíamos muitos trabalhos juntos, nós tínhamos feito a Mundo Nerd, tínhamos feito uma coleção de livros, a gente se dá muito bem, assim, a gente trabalha muito bem juntos e tal. E ele também é outro apaixonado pela Abril, né, então eu falei, perfeito a parceria. E aí, na nossa conta lá, a gente falou, a gente conhece tudo, editor Abril, a gente cresceu lendo esse material, o Maurício ainda, na época, era colaborador da Abril, né, ele fazia tradução e sei lá o que lá para as revistas infantis, e nós já tínhamos tido umas matérias na Mundo que dava para usar como base, e aí a gente fez um cálculo assim, a gente faz um dossiê super completo em um mês, um livro da Abril, no máximo 6 meses a gente faz, né? A gente começou, sei lá, em novembro de 2018, falou, até abril a gente termina um mês para imprimir, maio tá pronto, lança no Guia dos Quadrinhos, né? Sim. Plano perfeito, assim, cara, tudo calculado e tal. A ideia estava... A gente só não tinha ideia de tudo que a gente ia encontrar no caminho, né? Então, em vez de lançar no início de 2019, a gente acabou lançando só em 2020, cara. Ficou pronto em abril, eu mandei para a gráfica em fevereiro de 2020 o livro. Mais e mais coisas apareciam, né, Manuel? Sim, não, e essa demora aconteceu por vários motivos, né? O principal deles, cara, é que a gente foi encontrando coisas que, assim, nos fascinaram, né, cara? Foi, assim, os depoimentos que a gente teve chance de fazer lá com os ex-funcionários começaram a revelar detalhes que a gente não tinha visto em lugar nenhum, assim, cara. Então a gente viu que a gente foi puxar uma pena, saiu uma galinha inteira, assim, sabe? Então eram histórias algumas até escabrosas, assim, e tal. E tinha que checar tudo isso, né, cara? Então não dava só para pegar o depoimento do cara e sair publicando. Uma dificuldade que nós encontramos é que tinham muitas histórias que o pessoal comentava, mas eles não lembravam exatamente quando aconteceu. Então a informação, assim, existiu aquele fato, mas o modo como ele foi contado estava meio falho, assim, por conta da memória. Assim, a memória estava traindo ali. Então a gente teve que ir atrás e procurar as revistas. Então chegou um ponto, cara, que eu e o Maurício falamos, olha, não vai dar para fazer nesse prazo e vamos dar prioridade para a qualidade. E a gente vai avisando lá, a gente já tinha feito uma campanha no Catar, já tinha ido super bem. Nós fomos a campanha que começou no começo de dezembro e foi até janeiro, né, de 2019. E aí eu fui avisando o pessoal, olha, vai atrasar o livro, e vai atrasar porque nós encontramos muita coisa e possivelmente o livro vai ficar com o dobro do tamanho. O livro estava previsto ficar com 200 páginas, né? E no final ficou com quase 600. Aumentou bem. E aí a gente foi pesquisando e tal. Aí voltando ao que você perguntou dos dossiês, né? Como a ideia era lançar o livro em 2019, o Catarse tem muito essa coisa de você colocar... dependendo do apoio, você tem um brinde diferente, assim, né? Uma premiação diferente e tal. E aí nós pensamos em várias coisas que a gente pudesse aumentar o ticket médio, né? Para não ficar dependendo só da venda do livro em si. Então nós fizemos uma das recompensas que viriam 2 dossiês, um de Capitão América e um de Heróis da TV, porque em 2019 essas revistas estavam para completar 40 anos de lançamento. Então existia essa efeméride dos 40 anos. E nós tínhamos uma sessão lá do Mundo dos Heróis, né, grandes revistas. Aliás, nós tínhamos até feito uma matéria de Heróis da TV lá que nós usamos como base. Do Capitão América nós não tínhamos, mas de Heróis da TV nós tínhamos. Então, na verdade, basicamente eu peguei aquilo lá e ampliei, né? Porque lá o espaço era minúsculo, saiu uma matéria, sei lá, de 6 páginas, e aí saiu com 5 vezes mais, né? E aí nós conseguimos fazer um negócio que eu sempre tive vontade, que era fazer essa geografia, né?
de pegar todas as edições, porque lá na Mundo Super-Heróis não tinha espaço, né? Era impossível. Então aí nós fizemos aquele esquema de resenhar edição por edição, né? No caso do Capitão América aqui foram 214, ó, em todas. É impressionante esse trabalho. Entendeu? E aí dentro vinha um pôster também, que era uma coisa assim que... Um pôster solto, né? Porque era uma coisa que eu sempre queria colocar na revista, também não era possível. E o pôster, né? Só para explicar para o pessoal, eu acho legal que você encomendou uma arte, digamos assim, atualizada do que é o número 1, né? Exatamente. Atualizada do que é a número 1, né? Isso é muito legal. Muito legal, muito legal. Exatamente. Então, na verdade, isso aqui foi um aprimoramento de coisas que nós já fazíamos nos super-heróis, né? E até o visual, as soluções lembram, né? Os dossiês da super-heróis, porque, na verdade, é o jeito que eu costumo trabalhar, é o meu estilo, né? Então, também não acho justo eu mudar, né, cara? Tá dando certo, o que eu tô tentando é cada vez aprimorar mais. E aí nós fizemos esses 2 dossiês, né? Aí, quando o livro veio, nós entregamos o que foi vendido no Catarse, nós fizemos uma promoção com o que tinha de extra. Em 48 horas o livro esgotou e o pessoal gostou pra caramba. Aí começou a vir assim, um retorno muito jóia, tal. Isso no meio da pandemia lá, foi naquele período mais punk da pandemia lá, que começou todo mundo a usar máscara, começou a fechar as coisas. Foi te falar, né? Um Deus nos acuda para conseguir resolver tudo. Mas deu certo, assim, cara. Foi muito cansativo, mas o retorno foi muito bom. No final das contas, valeu a pena, porque se a gente tivesse feito lá para simplesmente completar, manter o prazo, nunca que a gente teria ido tão a fundo, né? Então, na verdade, é mais ou menos esse o que eu busco, né, cara? Tentar fazer coisas que outras pessoas não fizeram ainda, entendeu? Eu nunca tinha visto um livro como esse, então acho que a gente conseguiu. É verdade. Não, é muito legal. Você falou a palavra certa. A gente nunca tinha visto algo parecido com esse livro aqui. Foi uma sacada, uma jogada de mestre, que para os fãs que gostam daquelas histórias de bastidores, né? Como a ideia tal surgiu, como aconteceu isso, o que provocou aquilo, cancelamento disso, aquilo, está tudo aqui, ó. Então, para mim, quando eu fiquei sabendo desse livro, eu imediatamente já fui logo atrás, porque era algo que completava a minha fome de nerd, né? De fã de quadrinhos. Mas nós temos só para completar, nós fizemos em seguida uma segunda tiragem, e essa tiragem já está acabando também. Eu tenho aqui poucos exemplares em estoque, o restante está consignado, né, em algumas livrarias e comic shops. Mas eu calculo aí que nos 2 próximos meses deve esgotar essa tiragem. Outra coisa também, Manuel, que veio, são esses cards aqui, né? Também foi uma jogada bem legal, porque conta um pouco do histórico da edição, né? Do que tem dentro de cada edição. E são as capas, justamente as capas de cada edição que ela se refere da Abril. Também foi sensacional. Você chegou a adquirir, Juninho, os seus cards? Eu tenho todos. Eu tenho os cards, eu tenho alguns dossiês aí. De cara eu peguei o livro. Eu também tenho todos eles. Opa. E assim, né? Isso aqui foi feito para colocar nesses álbuns de fotos, ó. Isso, vou guardar, ó. Ou, de repente, um mais sofisticado. E aí a história que eles contam lá, né, Gilson, sobre o negócio gigantesco que foi a Editora Abril, né, gigantesco mesmo, e, assim, ascensão em queda, né? Então, como ela já assim, reduziu a tão pouco, né? E foi tão gigante, então é muito interessante essa história. E aí ela mistura com a nossa memória afetiva de um monte de edição que, então nessa fase aqui, entrou tal funcionário, assim que chegou tal material, e aquele gibizinho que a gente comprou para ler no trem, né, Manuel? Exatamente. Essa mistura é muito, muito interessante mesmo. Mas, Gilson, posso fazer a próxima? Claro que pode, deve. Falar de coisa que a gente chama Rocketeer. Opa! Rocketeer? Porque, assim, fogueteiro. Porque, assim, a gente, Juninho, né? Não sei se você tem, mas eu tenho o meu, certo?
Eu não tenho esse carga aí. E esse aqui, você tem? Esse eu fiz o apoio, né? Esse vai chegar, né? Então, isso aqui, Só ó. você tem. Tá tudo Esse só traduzido você já. tem. Tá a edição inteira traduzida. Peraí, mano. Nós fizemos um evento no sábado passado para comemorar os 2 anos da editora. Eu montei essa pasta para mostrar lá pro pessoal, né? E tá em fase de edição, né? Tem uns probleminhas. Eu não usei essas imagens ainda porque elas não estão revisadas, né? Então, tem alguns textos que estão estourando balão. Você mostrando isso aí, Manuel, ajuda até numa dúvida que o Juninho, a gente estava tendo antes de você chegar, que era justamente qual era o conteúdo que teria nessa segunda edição aí de Rocket, né? Então, Juninho, já deu para ver. Tem coisa boa aí, viu? Porque assim, quando a gente faz o retrocesso, a gente gosta do Rocketeer, mas quase não saiu nada aqui, não saiu praticamente nada. Tinha aquela graphic novel, né? E depois a gente vê que o Dave Stevens é um cara que fez um monte de coisa, né? E só saiu aquilo aqui na época. Depois saiu uma outra um pouco mais completa e aí eu queria saber como é que você chegou nesse material aí, Manuel, que é muito interessante, até a história do Dave Stevens, né? Um cara que morreu jovem, agora acho que a irmã dele está cuidando aí do espólio dele, né? E esse material aí da IDW, como é que você chegou nesse povo aí, nessa... Eu vou ampliar a pergunta do Juninho, Manuel, assim, como e por que Rocket, né? Por que Rocket? Como você chegou no Rocket? Ô, Manuel, a gente gosta tanto que para falar com você, a gente assistiu o filme ontem, a gente já começou. Legal. Né? Tipo assim, agora não vejo a hora que chega. Pô, que legal. Então, na verdade, a história é toda o seguinte. Quando eu decidi montar a Heróica, já estava nos planos publicar quadrinhos, assim. Na verdade, é um dos planos, eu queria fazer esses livros temáticos, fazer esses dossiês e por aí vai, né? Que eram coisas diferentes, coisas que eu não tinha feito ainda. E estava nos planos fazer quadrinhos. Aí o que acontece? O Maurício Muniz lá, que foi meu parceiro no livro do Império dos Gibis, uma das funções dele, ele trabalha de tradutor, editor, babá, Uber, sei lá, ele deve fazer 50 coisas ao mesmo tempo, garoto de programa e tal. Dono de gatos. Então, exatamente. Ele também é agenciador, assim, né? Ele tem muitos contatos com editoras americanas e tal, e ele vive fazendo agenciamento, principalmente para editoras pequenas, assim, né, que estão chegando agora, e ele é muito bom nisso. E aí eu falei, até meio que intimei ele, eu falei, cara, você tem que achar um quadrinho bacana para eu lançar pela minha editora, pelo amor de Deus. Só que aí, cara, eu pedi um negócio que ferrou a vida dele, que foi o seguinte, até para fazer uma coisa assim mais comedida, tal, na questão de preços, tal, eu insisti muito. Só que assim, eu preferia que fosse uma coisa preto e branco, de preferência de algum artista que já tenha uma certa fama aqui no Brasil, né? Então, sei lá, a ideia era pegar algum trabalho autoral de algum cara que tivesse assim no imaginário popular aqui do Brasil, tal. Então, ele foi com essa prerrogativa atrás aí dos materiais e ficou meses pesquisando, me mandava um monte de sugestões, tal. Aí as sugestões que ele mandava, eu ia lá na internet, achava história, às vezes vinha PDF, eu via, tal, puta, cara, mas nenhuma assim me encantou, tal. E eu lá, só pentelhando ele. Aí chegou uma hora que ele já tava me mandando a merda, assim, cara, porque ele já tinha me mandado um monte de coisa, eu não escolhia nada. Ele falou, não tem mais nada. Se você quiser, o que eu tenho agora é colorido. É isso aqui, ó. Aí jogou uma lista na minha mão de coisas que eram todas coloridas e tal. E tava na lista o Rocketeer. Aí eu bati o olho e falei, Rocketeer, cara? Como assim Rocketeer, né? Aí eu fui ver, a história toda, que eu já tinha lembrado, eu lembrava dessa questão da IDW, nós demos até uma nota na Mundo na época, né? Porque a HQM tinha anunciado que ia lançar o Cargo of Doom, né? Que era a minissérie lá do Mark Waid, isso, sei lá, cara, em 2013, por aí e tal, né? Eu lembro que nós fizemos um que vem aí, assim, no final do ano, sobre o ano seguinte, e lá na lista de lançamentos da HQM tinha até o Rocketeer, né? Mas até aí, beleza, eu lembro quando eles relançaram o material, né, que é essa edição aqui, ó, eles relançaram em 2016. Eu acredito que tenha sido a última edição da HQM e tal. E aqui é o material completo, né? Que é muito bom. Porque, assim, na verdade, você falou, tem tanta coisa do Dave Stevens. Aí que tá, cara, não tem tanta coisa. Parece que tem. O Dave Stevens, na verdade... Mas, assim, aqui não tem nada, só tinha graphic novel.
Sim, o Dave Stevens, cara, o Rocketeer, ele não tem mais do que 110 páginas de história. Porque o Dave Stevens, ele fazia nas horas vagas dele, fazia quando ele podia, porque ele nunca se assumiu quadrinista, ele não queria ser quadrinista, ele era ilustrador publicitário. Então ele fazia quando tinha tempo, e ele não gostava do ritmo do mercado de quadrinhos, ele achava muito corrido, que ele gosta de fazer uma página por dia, então ele quis fugir disso, logo no começo, quando ele trabalhava lá com o desenhista do Tarzan. E aí o que aconteceu? Ele foi tocando lá a história dele, foi fazendo em capítulos, né? Ele dividiu em 8 capítulos. Na verdade, ele queria publicar 11, né? Mas ele chegou até o 8º. E essa história começou em 82, ele foi fechar só em 95. E aí, isso passou por 3, 4 editoras, tal, a Pacific, a Comico, esqueci, a Eclipse, e foi terminar lá na Dark Horse. E aí, em 2012, ele morreu, e aí, nesse período, eu não lembro a história, mas eu acho que antes dele morrer, ele já tinha feito o contrato já com a IDW, que republicou o material dele, fizeram uma nova colorização, tanto que essa versão aqui já é a versão recolorizada, né? É a versão atual da história, a versão mais moderna. E a partir dali, como você falou, a família dele fez um acordo com a IDW, que aí começou a produzir histórias novas. Então, essas histórias que eu tenho publicado são dessa leva pós a morte do Dave Stevens. Então, a ordem correta das histórias eles lançaram em 2011 uma minissérie em 4 edições chamada Rocketeer Adventures, em 4 números. Deu muito certo, e eles fizeram um esquema assim como se fosse uma seleção de pequenas histórias, assim, sabe? Quase uma homenagem ao personagem, né? Eles pegaram vários quadrinistas ali da época, que estavam em evidência, né? Tem o David Cassidy, tem o Michael Red, aí deu certo, fizeram, as capas são do Alex Ross, né? Putas, capas lindas e tal. Aí depois de uns 6 meses, 1 ano, fizeram uma nova minissérie, também 4 edições, que foi o Rocketeer Adventures 2, que tem uma capa do Darwin Cook e tal, e lá dentro tem uma história do John Byrne, Gustave Vicks e outros caras tal, né? E aí esse material todo depois eles compilavam, né, numa edição TP e continuavam lançando. E só depois que eles lançaram o Cargo of Doom, que é esse que eu comecei, que nós traduzimos como Carga Mortal, né? E na verdade eu licenciei esse material, esses 3, né? Porque aí, quando eu vi o Rocketeer lá na lista, aí o Maurício fez essa ponte, nós conversamos com a IDW, eles me mandaram toda a lista do que eles tinham disponível e tal, e eles têm lá mais ou menos uns 8 álbuns do Rocketeer, 8, 9 álbuns e tal, né? E agora esse mês lá nos Estados Unidos, que completa 40 anos de personagem, eles estão lançando uma minissérie nova também, né? Eu tô de olho aí. Aí eu preferi começar com o Rocketeer Carga Mortal, porque o que acontece? É uma história de 100 páginas e o TP, ele tinha um extra no final, que eles colocaram, sei lá, umas 30 páginas só com o lápis do Chris Sam, que é o desenhista da edição. Cara, é legal tal, mas eu achei meio repetitivo, assim, achei meio, falei, porra, só quem for muito desenhista e fã do cara que vai gostar, né? Então eu achei a oportunidade perfeita ali de fazer um dossiê, porra, que é a minha especialidade, né? Porque o Rocketeer é daqueles personagens, assim, que uma parte das pessoas já ouviu falar, até por conta do filme, né? Teve uns anos atrás, teve uma animaçãozinha infantil lá na Disney também, e volta e meia surge uma notícia que a Disney está produzindo um filme novo. Então é um nome que está meio no ar aí, né? Aqueles personagens bem cult, assim, tal, né? Só que eu notei que pouca gente realmente conhecia a fundo, eu mesmo, assim. Eu sabia meio por cima a história do Dave Stevens, né? E aí eu chamei lá o Gustavo Vícola, que é outro apaixonado pelo personagem. Quando eu falei para ele que eu ia publicar Rocketeer, eu mandei uma cópia lá do PDF da IDW, ele falou, meu, maravilhoso, cara. Ele que me ajudou até a escolher, né, que eu tinha eu estava em dúvida ainda, tal, mandei para ele, falou, meu, bota esse Rocketeer, cara, olha isso aqui, cara, olha essas cenas, cara, porra, isso é quadrinho de verdade, né? E aí eu convidei ele para fazer o dossiê. Aí ele fez o dossiê, eu editei, eu fiz a programação visual, né? E foi bem bacana. A gente se dá muito bem também, assim, conseguimos fazer um negócio bem didático e tal. E as pessoas têm elogiado muito esse dossiê. Tem muita gente falando que gostou até mais do dossiê do que da história em si, né? Então, acho que ficou uma boa estreia, né? Eu acho que meio que funcionou como o Império dos Gibis, quando a gente lançou lá em 2020. Então, como esse foi o primeiro quadrinho da Heroica, acho que a gente mandou bem com ele. Eu sou suspeito de falar,
Porque quando eu vi que anunciado que seria Rocketeer, foi um dos primeiros a apoiar lá no Catarse. Porque, pô, era um personagem, como o Mona falou, assim, ainda pouco conhecido, com os maiores detalhes dele, né? Tinha a questão do filme, que ajudava também, mas era um personagem que me interessava muito. Então, eu achei, assim, o outro golaço que o Manuel marcou foi trazer esse personagem aí. E a gente já sabe. Eu tenho uma história do Rocketeer, que eu já contei umas vezes aí também, que foi um personagem que me acompanhou durante uns anos e ficou muito na minha memória afetiva, porque essa graphic novel da Abril que você comentou, ela saiu em 89, né? 89. Em 89, eu tinha 15 anos e eu estava 15 para 16 anos, e eu estudava desenho numa escola lá no Brás, chama Carlos de Campos. E era um curso técnico que durava 4 anos na época, né? E nesse curso de desenho, puta, tinha uma porrada de caras que eram grafiteiros, né? E lá na escola a coisa era meio liberdade total, assim. Os caras fizeram um grafite daquela cena do Rocketeer, que a Beth está sendo fotografada, de repente abre a porta e ela toma um susto. Tá segurando, Virou um ícone, né? Essa cena aqui, ó. Opa, aqui. Aí, muito legal. Os caras fizeram um grafite, sei lá, de 2 metros, assim, cara. E eu passei uns 4 anos olhando aquela imagem, diariamente. Ficava no pátio, não lembro se era na quadra, no pátio da escola. Cara, essa imagem entrou na cabeça, né? E eu lembro de ter assistido o filme. Eu não sei porque eu não assisti no cinema, mas eu lembro que eu assisti depois de VHS. Assim, eu achei bacana, não me apaixonei, assim, tanto quanto Superman 78 ou Batman Sem 89. dúvida, né? Mas tinha umas partes divertidas, assim. Eu assisti Um filme recentemente ok, com a minha filha. O primeiro, principalmente o começo, aquela cena de salvamento é bem bacana, né? Mas é um filme que realmente não sei se envelheceu muito bem. Não, o filme não é um primor, né? Não é a obra-prima da sétima arte, não, mas... Eu achei... Ontem a gente assistiu ontem de novo, né, Jussão? Eu achei que o único problema dele, assim, ele é muito fiel, o David Stevens, ele é o produtor, então tem cenas muito parecidas, até a primeira vez que aparece o Cliff lá, é igual no Gibi, que é filma as pernas, né, ele chegando por trás, assim, mas falta pimenta. Se você lê o Rocketeer, ele é um pouco... tanto que a namorada não é a Beth, né? Ela é a Jane. Não. Assim... Não é a Pinap, né? Então, assim, o problema é que falta pimenta, mas é um produto Disney, né? Exatamente. É um produto para família, né? Então... Manuel, só uma pergunta, quando tinha esse mural lá, o Jânio Quadros não mandou te prender, não? Porque o prefeito daquela época lá não gostava de grafiteiro. Não, aquela época era Erundina, cara. Erundina já, não era mais o Jânio Quadros, não, cara. Porque eu lembro que tinha um pichador aqui, Gilson, chamava Juneca Pessoinha. Era o inimigo público número 1 da Prefeitura de São Paulo. Exatamente, eu lembro disso. Você lembra disso aí, Manuel? Juneca Pessoinha. Maquinado. Bom, então a gente passou aí um breve resumo aí, né, do que a Heroica já aprontou, né? Mas é só golaço, né, Gilson? Mas não teria como escapar da pergunta. O que vem depois? Quais são os próximos projetos? Você pode revelar alguma coisa, hein, Manuel? Pelo menos o que está certo já, né? Que a gente pode esperar. Tem mais livros, tem mais dossiês, tem mais quadrinhos, o que é que tem? Não, o que está certo é o próximo Rocketeer, né? Que eu estava mostrando para vocês que estamos finalizando aqui, já está... É o mesmo desenhista do Carga Mortal? É o mesmo desenhista do Carga Mortal? Não, ele não aparece aqui. Na verdade, a estrutura desse álbum é diferente, né? Esse aqui é aquele que eu comentei que originalmente saiu como Rocketeer Adventures. Que nós traduzimos são vários autores. Vários autores. Na verdade, são 11 histórias e um conto. Ele tem 11 histórias curtas, geralmente de 8 páginas cada uma, e tem um conto de mais ou menos umas 7 páginas, tal, que é ilustrado pelo Bruce Timm. E tem John Byrne? Bruce Timm. Não, o John Byrne ele está no volume 2, que eu pretendo lançar até o final do ano, que é o próximo. Porque, na verdade, são 2 TPs, né, que cada um juntam 4 edições. São 2 minisséries diferentes. Essa minissérie, ela tem artistas como... Deixa eu te mostrar a lista que fica mais fácil. Nossa, hoje eu sei, mas Bruce Timm é incrível, né? Tudo que ele faz é lindo. Concordo totalmente.
Ô, Manuel, lança aquele material lá do Bruce Timm, lá, aquele Note, que é o das meio sensual lá, que são tipo um monte de pin-up. Você já viu isso? Not Girls? Eu já vi Pô, isso é uma dica interessante, hein? Não Ó, é? corta e ninguém fica sabendo. Eu gosto. O Bruce Timm fez um negócio bacana, né? Que fez como se fosse um conto, meio pulp, assim, né? Ó. Esse aqui seria a capa do conto. E aí, o visual do conto é esse aqui, ó. É que eu já diagramei, já deixei de marcação, né? Porque o Gustavo está traduzindo, o Gustavo Vícola. E aí ele ficou até de me passar o texto amanhã. Nossa, mas o Bruce Timm é o cara ideal para esse material, hein? Olha, lindo, lindo. O traço dele é muito bacana. E combina muito com essas coisas antigas, assim, isso. Assim, muito legal. Uma curiosidade também, sabe de quem é esse desenho aqui? Não. É de uma ilustradora de livros infantis que ela chama Sofia Buscema. Reconheceu o nome? Sobrenome? O sobrenome? Ela é neta será que é neta do John Buscema? Ela é neta do John Buscema. Nossa, que massa. Né? E a gente pode divulgar isso aí já? Claro, sem problema. Preview? Sim, na verdade, quem esteve na nossa festa de aniversário, eu deixei a disposição. Já ficou sabendo. Eu quase fui. Vocês gostam de Darwin Cook? Sim, tudo a ver também com esse material vintage, assim, né? Ele fez uma Rocketeer, é a Beth? Isso aí é uma Rocketeer mulher? Beth salva o dia. Olha que massa. Aí tem para quem curte mutantes e afins, tem o David Cassidy. Nossa, mas... falando aqui, eu nem lembro. Acho que sim, né? O David Cassidy era desenhista dos X-Men, né? X-Men. Eu não lembro qual fase, se era do Morrison, era do... É do Morrison lá. Morrison, né? Aquelas que o Fera usa óculos, tá? Uma coisa mais... exatamente. Né? Mas, pô, eu apoiei porque era Rocketeer, mas agora eu tô ansioso por esse material aí. Esse aqui é o Michael Red, que parece que ele vai fazer uma minissérie do Superman, né? Acabaram de revelar aí recentemente. É o cara que faz o Batman 66, aquele Madman lá, né? O Madman, exatamente. E tem várias pin-ups aqui, por exemplo, a pin-up do Minhola, do Hellboy. Tem também as pin-ups, são as próprias capas feitas pelo Alex Ross. Que massa, né, cara? Lindo. O visual do Rocket é lindo, né? Não, é bacana. Eu acho que um dos visuais mais incríveis, assim, mais bonitos e é lindo. Não, e esse pouco de retrô, de leitura pulp, né? Os quadrinhos pulp, eu acho que tem tudo a ver hoje em dia, ainda não estão fora da moda, muito pelo contrário, estão na moda no momento. Então, eu acho assim, a sacada perfeita, mano. Parabéns mais uma vez por ter, legal, viu? Por ter que me chamou também, pra gente. Assim, tudo que eu tenho tentado publicar tal, tem que ter uma certa qualidade, ao mesmo tempo eu procuro coisas que, sei lá, digamos assim, me emocionem, assim, tem algum motivo para publicar, e não simplesmente só vender, né? Então, por exemplo, o Império dos Gibis tinha tudo a ver, porque, eu cresci lendo quadrinhos da Editora Abril e eu tinha muita curiosidade de saber detalhes, assim, então foi um lado fã ali também que ajudou a ir atrás de todos esses detalhinhos, tal, né? E eu tinha uma coisa muito, assim, que eu sempre senti falta de saber mais informações da parte técnica, assim, né, de como eram feitos os quadrinhos e montados, tal, né, porque como eu sou editor de arte também, né, eu tenho essa curiosidade, como que era feito antes do computador, como é que os caras faziam isso lá nos anos 60 e 50. A gente teve uma entrevista, Juninho, lembra, com o JP Martins, e ele contou como era a montagem das revistas, né? A questão do primeiro Capitão América, do TV, um negócio que, assim, hoje em dia parece da pré-história, e a trabalheira que era para você montar a página, mano. Por isso que aquelas equipes eram enormes, tal, né? Eram outros tempos. Então, acho que o livro cumpriu essa tarefa, né? É um livro jornalístico, ele tem essa coisa do fã, tem o sentimento, ele tem também um pouco ali da história do design gráfico brasileiro, né? Porque vai contando todas as mudanças técnicas que aconteceram no mercado gráfico. Ele é uma história jornalística também, porque a história da Editora Abril, né? É interessante, né? Porque a Editora Abril está enraizada, né? Em todo o mercado, né? Até hoje, assim, diretamente.
por exemplo, aí lançamos o Rocketeer também, que tinha essa coisa do Rocketeer lá atrás, que eu li lá quando era adolescente. Me chamou a atenção também que era um material do Mark Waid, que é um dos roteiristas que eu mais curto, porque eu sempre defendi, assim, que, principalmente os quadrinhos super-heróis, eu acho que eles são sérios demais, assim, sabe? Os caras querem fazer aquelas coisas e reinventar, não sei o quê. Aí você vai lá e pega o Mark Waid, que faz aquele feijão com arroz ali, puta, toda a história legal, sabe? Não tem nenhum Cavaleiro das Trevas ali no meio. Mas, tipo assim, é tudo divertido. Assim. É difícil você pegar uma história ruim dele, assim, é muito, muito raro. E, pô, se todos fossem igual ao Mark Waid, acho que os quadrinhos estariam bem melhores. Os dossiês também, pô, são todas de revistas que eu cresci lendo, né? E ali a gente vai mais a fundo ainda em detalhes de como foi criada a revista e tal, né? Tem um outro projeto que a gente acabou não comentando aqui, mas eu tenho o maior orgulho, que é esse aqui, ó, que eu fiz junto com o Quadrinhos do Brasil, sim. Que esse aqui também era um livro que eu até comento aqui no editorial, que quando o Heitor é do Rio, né? Então, quando ele vinha para São Paulo aqui cobrir os eventos e tal, a gente se encontrava e depois do evento ia para algum bar lá na Vila Madalena, lá na Augusta e tal. A gente ficava conversando a ideia de fazer uma revista só sobre quadrinhos brasileiros, algum livro e tal. E assim que eu tive chance, a gente puxou esse projeto. Mas né? agora. Fizemos. E o plano é fazer outros, né? Ele já está trabalhando no volume 2, que o plano é lançar esse ano ainda. E isso também é uma das coisas que está na fila aqui, para sair, né? Sim. E eu também estou trabalhando num livro, que é um livro escrito pelo Fernando Caruso, lá da Caverna do Caruso, lá, sabe? O filho do Caruso e tal. Ele escreveu um livro aí meio sobre a vida dele, dando dicas de como se tornar nerd, não sei o quê, bababá. Então vai ser tipo um manual nerd, assim. Então uma pegada um pouco diferente, talvez mais com o público geek, assim. A gente está desenvolvendo aí, está ficando bem divertido também. Possivelmente depois do Rocketeer é esse que eu estou botando na fila. E você fez tantos dossiês Marvel, Manuel, aí a galera desse Nauta vai ficar um pouco com dor de cotovelo. Vai rolar ou não vai rolar dossiê? Vai. Na verdade, E se não for o primeiro esse daqui, a gente vai brigar. Não, eu já estou com 2 aqui na boca. Na verdade, o problema tem sido eu. Assim, eu estou enrolado com um monte de coisa, não estou conseguindo parar e editar isso. Mas o Eduardo Marchiori, que escreve os dossiês, eu encomendei 6 dossiês para eles, a DC, ele já me entregou 5. Está faltando só um. E eu já estou com um material adiantado, praticamente todo diagramado do Super-Homem e Batman, que são as 2 revistas que saíram lá. O terceiro vai ser sobre... Eu vou misturar, vai ser sobre Heróis em Ação e Super Amigos, né? Porque Heróis em Ação teve 8 ou 10 edições. Isso, vida curta. Mas é legal. E aí acabou o Batman também, depois ela deu início ao Super Amigos, né? Então eu vou juntar os Super Amigos e Heróis em Ação. Aí depois vem Novos Titãs, vem Super Powers e vem... Liga da Justiça, exatamente. Então só está faltando a Justiça dele entregar. Então vai ser uma nova caixa, do mesmo jeito, né, que teve essa aqui, né, da Marvel e tal. Aí vai ser uma caixa da DC, as capas vão ser também do Caio. Aqui, em vez de vermelho, vai ser azul e tal, né? O Caio desenha demais, viu? É lindo. Não, ele já contratei ele para fazer essa coleção toda. Arrebenta. Então, e o plano, assim, sobrando uma brecha aqui, eu já volto a esse material. Tá um monte de gente pedindo, mas vai sair sim, com certeza. O que tá pegando, cara, é que tem muita coisa para ser feita, né, ao mesmo tempo. E eu também tô num período meio complicado aqui, que eu tô construindo uma casa, então... Aliás, lá vai ter um espaço, vai ser a futura sede da Editora Heróica e tal. É um negócio que está me tomando um tempo aqui, mais do que deveria. É coisa simples, viu, Gilson? Vai ser tipo no formato lá do Hall da Justiça, o desenho de Super Amigos. E o empresário não está entendendo, ele vai querer fazer igual eu não sei, mas o valor tá ficando o valor de um palacete, cara. Olha, eu vou te falar. Tudo que eu ganhei nessa vida está sendo enterrado nessa casa. Né? Vai valer a pena. Ô, Juninho, papo muito legal com o Manuel, mas a gente vai precisar liberar o Manuel, infelizmente, e inclusive nós vamos convidar para ele voltar aqui, tá? Assim que tiver pronto o Rocketeer, se vocês tiverem lido, a gente... Com certeza. Agora que eu entendi, nossa, Bruce Timm. Juninho, suas considerações finais para a gente poder liberar o nosso querido Manuel.
Eu vou fazer um vídeo logo mais, de repente amanhã eu consigo, folheando todo esse de boneco, assim, mostrando, né, tudo que tem. Eu estava esperando o Gustavo me mandar a tradução do conto para eu aplicar ao texto também, né, para ficar um pouquinho mais completo, mas aí dá para ter uma ideia. A edição tá muito bonita, cara, tá bem bacana. Manda no nosso WhatsApp aí que a gente já sobe lá no Instagram nosso. Quem curtiu a primeira, com certeza vai gostar dessa também. Vai ficar... E aí, depois que eu fizer a terceira, eu vou ver se, de repente, eu monto uma caixinha para guardar as 3. Aí dá para fazer uma coleçãozinha bacana. Legal. Vininho, manda bala aí. Eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz aí com o ter aceitado o convite. E eu acho que o que eu posso comentar aí do material da Heróica é o seguinte: o que funciona para mim. Então, tem essa história do como o Manuel falou, o apego que a gente tem a alguns personagens, algumas revistas, então a gente vai lá e adquire, mas assim, a qualidade de pesquisa também é importante. Então, para falar assim, a gente acaba comprando pela emoção e acaba não se desfazendo, tomando muito cuidado, porque é importante a gente guardar esse material, né, arquivar isso junto com a nossa coleção. Então, apoie sempre. Eu apoiei no escuro o Rocketeer, então vou receber muito mais do que eu esperava. Esse é o plano. Tá? Obrigado, Jussão, pela edição aí, pelo cuidado que você tem com os nossos vídeos. E um grande abraço, Manuel. Opa, outro. Antes de mais nada, lembrei de uma coisa aqui, Juninho. Para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, nós vamos sortear lá no nosso Instagram esses cards aqui, pacotinho de cards da editora Heróica, com várias capas clássicas da editora Abril. Tem mini dossiê, tem resumo do que tem em cada edição. Então, quem está nos acompanhando, vai lá no nosso Instagram, que o Juninho depois vai fazer toda a... Vou fazer lá. Isso. Faz um sorteio de um Rocketeer, aí o ganhador você me manda o endereço que eu envio. Opa! Olha aí! Então melhor ainda, Juninho. Melhor ainda. Só conhecer a qualidade do material. Juninho, anota aí. Então, vou deixar mais aparecer um pouco para ficar mais bonito. Aí, Manuel, o Juninho posta lá depois, se você puder também já postar nas suas redes, vai ajudar com certeza. A divulgar ainda mais, tá bom? Manuel, muito obrigado. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua gentileza de nos receber. A gente adora os produtos, os materiais, tudo que vem da Heróica. Não é de hoje, você sabe. A gente já teve o prazer de conversar outras vezes. Então, muito bom ter você aqui. Porque, primeiro, a gente é apaixonado por quadrinhos e é apaixonado pelo mundo que envolve os bastidores dos quadrinhos. E você tem muitas histórias para contar, que são aquelas histórias que a gente gosta. Então, é um prazer enorme sempre conversar com você. Eu já vou reforçando aqui o pedido para a gente ter um novo encontro, quando tiver tudo pronto para outra edição aqui, a gente poder voltar aqui e conversar. Tá? Obrigado demais. Os Dois Nerds e uma Prosa agora é seu. Fica à vontade para você divulgar aí tudo da Heróica. Isso aí, obrigado. Quando precisar, é só chamar. Valeu. Vou tirar uma foto para o making off aqui. Tira uma foto aí. Já vou postar hoje. Eu vou fazer assim, ó. Opa, deixa eu fazer uma propaganda aqui, ó. Eu também vou fazer. Vai, Juninho. Foi. Mais uma, vai. Outra? Fechou. Aí. Muito obrigado. Valeu demais. Beleza. Valeu. E quando tiver no ar, me dá o toque aí que eu amanhã vai estar assim. A gente avisa o horário. 19 horas acho que já vai estar no ar. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Deixa seu like, deixa seu comentário, tá? O Manuel vai voltar. A gente sabe disso, que ele vai voltar. E a gente está muito feliz por ter esse delírio de prosa com ele. Bom, os Dois Nerds, eles não entendem nada de versos, mas eles adoram uma boa prosa. E a prosa de hoje foi sensacional. Muito obrigado a você, muito obrigado, Juninho, muito obrigado, Manuel. Até a próxima. Pessoal.